Olá, gente. Vamos dar continuidade, então, à aula sobre sustentabilidade e sobre controle biológico. Então, o que é o controle biológico? Ele envolve, muitas vezes, a importação de um inimigo natural. O inimigo natural do inseto herbívoro, que é praga, por exemplo, no Brasil, a gente importa um inimigo natural eficiente de outro continente. A gente também pode ter a reintrodução repetida ou inoculação de inimigos naturais que já existiam no ambiente, ou a inundação, que é você aumentar a densidade do inimigo natural de forma a ele ser mais eficiente no controle biológico da praga. O manejo integrado de pragas, ele é uma combinação de várias abordagens para o controle da praga. Então, ele combina controle físico. Controle físico, como assim? Por exemplo, a lagarta do cartucho, que ataca o cartucho do algodão, uma fase dela ocorre em fases do cartucho do algodão que são jogadas fora, que não são usadas para a produção de algodão. Então, eu ponho fogo nessas partes para que esse para que esse herbívoro não procrie. Eu posso ter controle cultural, ou seja, quando que eu vou fazer o meu cultivo. Controle biológico, que é o uso de agentes biológicos, como nós vimos no vídeo anterior. E, em último caso, também o controle químico. Eu faço uma combinação de todas essas abordagens, evidentemente tentando reduzir ao máximo o controle químico, tanto devido ao risco de evolução de resistência ou de tolerância no herbívoro, quanto devido aos riscos à própria saúde humana. Eu vou usar o controle no limiar de ação, ou seja, eu tenho que ter um monitoramento da praga, enquanto ela não estiver numa densidade que represente risco, eu não vou fazer nada. Eu só vou fazer se essa praga atingir um limiar de ação. Ela visa controlar as pragas abaixo do nível econômico de dano. Então, eu tolero um dano, contanto que ele não gere prejuízo para o produtor. Então, quando que um organismo vira praga? Ou seja, qual que é o nível econômico de dano e qual que é o limiar de ação? Volto ao gráfico que nós vimos num vídeo anterior, em que eu falo, as populações, elas flutuam. Elas flutuam e elas podem flutuar em torno de uma abundância em equilíbrio que pode ser superior ao nível de injúria de dano econômico. E, nesse caso, ela está flutuando de uma forma que não interessa ao produtor, ao agricultor. Okay? O objetivo é alcançar essa situação aqui, em que a população flutua numa abundância em equilíbrio abaixo do nível de dano econômico. Então, o que acontece? Eu tento controlar, manter essa população abaixo do nível econômico de dano, e quando há alguma modificação ambiental, por exemplo, a remoção de um inimigo natural, eu vejo que essa população que flutuava abaixo do nível econômico de dano ultrapassa esse nível, e aqui eu preciso agir. Então, uma das formas que reduzem o uso de insumos químicos, de inseticidas, portanto, reduz os riscos para o ser humano, e é um sistema que aumenta a sustentabilidade, são os sistemas agroflorestais. Esse exemplo aqui é uma foto de uma propriedade na região de Araponga, Minas Gerais, vizinho aqui de nós. Temos vários colegas aqui da UFV, professores da UFV, que trabalham com essa área de Araponga. Vejam como o que nos chama a atenção nessa propriedade. Uma grande diversidade. Então, há a associação de vários cultivos diferentes, como banana, como café, como pequenos cultivos, me parece que isso daqui é milho. Então, há uma diversidade muito grande e há a associação de plantas cultivadas que são arbustivas com plantas florestais. Por isso é chamado de sistema agroflorestal.
Um sistema clássico de sistema agroflorestal é a cabruca, que é o cultivo do cacau no subbosque de floresta atlântica. Talvez seja o exemplo mais clássico e mais bem-sucedido de sistema agroflorestal. Por quê? Porque ele é o mais diverso, porque ele aproveita a própria floresta atlântica, a própria cobertura de árvores da floresta atlântica e cultiva, ele desbasta a floresta e cultiva o cacaueiro na sombra da floresta atlântica. Um exemplo é um trabalho que eu fiz verificando a riqueza de espécies de árvores de sombreamento em relação à riqueza de espécies de famílias de parasitoides. Por que isso é interessante? Porque os parasitoides são inimigos naturais das pragas. Então, me interessa aumentar a quantidade de inimigos naturais. Vejam como, à medida em que aumenta a riqueza de espécies de árvore de sombreamento, aumenta a riqueza de espécies de parasitoides, portanto, provavelmente aumenta a sustentabilidade do sistema através do controle biológico natural. Conclusões. Embora a taxa de crescimento per capita da população humana esteja diminuindo, o momentum de crescimento levará a um imenso aumento da população humana em todo o mundo, já está levando. Há uma grande heterogeneidade no crescimento populacional entre países e regiões, com envelhecimento da população em países desenvolvidos e prevalência de jovens em países em desenvolvimento. Mais importante para a sustentabilidade do que o número de habitantes em si é a pegada ecológica que resulta do padrão de vida desses habitantes. Países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, têm um impacto ambiental muito maior que o restante dos países, ou seja, tem uma pegada ecológica muito forte. A Revolução Verde, que levou à produção de novas variedades de plantas com alta produtividade, levou a um aumento da pegada ecológica e do consumo e acúmulo de agrotóxicos nos alimentos. 70% dos alimentos produzidos são de pequenos agricultores no Brasil e não pelo agronegócio. Então, são os pequenos agricultores que produzem alimento. A sobreexploração levou ao esgotamento de vários estoques pesqueiros. A exploração máxima sustentada busca maximizar a retirada, equiparando-a ao recrutamento máximo. Só que nós vimos que a exploração máxima sustentada não prevê flutuações ambientais e, por isso, pode levar ao esgotamento dos estoques pesqueiros e à extinção de espécies. Uma alternativa são outras formas de exploração sustentada. Nós vimos que o controle biológico de pragas busca manter populações abaixo do nível econômico de dano. Nós vimos que a introdução de inimigos naturais busca resgatar mecanismos de regulação populacional na região que são de ocorrência natural. Um dos riscos do controle biológico é atingir espécies que não são alvo. O uso de agrotóxicos tem levado ao surgimento de pragas secundárias. Você elimina a praga foco, mas surgem pragas secundárias. Sistemas agroecológicos buscam integrar o saber empírico, o saber prático, com o saber científico, centrando-se em pequenas propriedades, em agricultura familiar e em permanente investigação e monitoramento. Os sistemas agroecológicos reduzem os gastos com insumos e com mecanização, maximizam a diversificação de cultivos e priorizam a distribuição e consumo locais, minimizando o gasto com o transporte. Termino, então, a aula de sustentabilidade com uma foto do Sebastião Salgado, dos índios Yanomami, e com uma foto contrastante do desastre ocorrido em Brumadinho, o desastre mais recente, na época em que eu fiz esse vídeo, mais recente com a mineração e o desastre do rompimento de uma barragem de rejeitos. Vejo vocês no próximo vídeo. Foi um prazer tê-los como espectadores.